Bom dia, graça e paz. Nem escutei. Bom dia. Graça e paz. Comeram cuscuz hoje, não foi? Então, também quero aproveitar a oportunidade, né, e parabenizar os pais que estão aqui presentes. Vocês são a bênção do Senhor, são privilegiados pelo Senhor, né? Os papais que estão em casa também. Olha aí um exemplo lindo, papai cuidando do filho, né? E os pais que estão em casa também assistindo, nossos parabéns. E também quero mandar uns parabéns para meu marido, que é o melhor pai que Deus poderia ter dado para as minhas filhas, né? Amém? Então, gente, nós vamos orar para iniciar. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia em nossas vidas. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor nunca nos deixa só. A tua palavra é a verdade e exaltamos a tua palavra. Nós amamos a tua palavra e nós confiamos, Pai, no teu Espírito Santo, nos guiando nesta manhã. Eu confio, Pai, na unção do teu Espírito Santo, me capacitando para ensinar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por cada irmão que está ouvindo esta palavra, os presentes aqui, aqueles que estão ouvindo em casa, aqueles que vão ouvir depois, a tua bondade, Pai, a tua graça, fortalecendo a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aos nós que não temos mais pai, né, aqui na terra, mas nós não somos órfãos, porque nós temos um Pai celestial, amém, que nos ama e que cuida da nossa vida todos os dias. Então, hoje nós vamos dar continuidade e finalizar aquilo que foi iniciado semana passada com a nossa amada Ana Militão, né, que ensinou tão bem. Eu não estava presente, mas eu ouvi pelo YouTube, glória a Deus por essa ferramenta, porém, nada melhor do que nós estarmos presentes para desfrutar desta unção coletiva. Amém? Glória a Deus. O YouTube é uma ferramenta maravilhosa que nos alcança, mas não substitui e nunca vai substituir o calor humano, a unção coletiva, o abraço, o olho a olho. Amém? Então, você que não veio, eu quero incentivar você a estar presente na escola dominical, porque é uma bênção, é um presente de Deus. E nós vamos continuar e encerrar esse livro, né? 5 impedimentos ao crescimento da graça. Amém? E domingo passado, Ana Militão, ela ministrou sobre 3 impedimentos, que foi leviandade, negligência e preguiça. E o 4º e o 5º nós vamos hoje falar, que o 4º é tagarelice, diga comigo, tagarelice. E o 5º, imitação. Diga, imitação. Amém? Então, glória a Deus, nós vamos começar. E eu gostaria de falar, né, sobre a definição de tagarelice, que é o 4º impedimento ao crescimento na graça. Sabe, irmãos, Deus, Ele nos alcançou, Ele nos salvou com a sua infinita misericórdia, mas Deus não quer que nós permaneçamos no jardim da infância. Deus, Ele deseja que a gente cresça, que a gente amadureça e que possamos dar frutos. E para isso acontecer, para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente frutificar, nós precisamos, primeiramente, crescer. Amém? Precisamos amadurecer. Porque vocês já perceberam que uma árvore que é plantada hoje mesmo ela dá fruto? Não. Existe um tratamento naquela árvore, ela é todos os dias regada, ela vai crescendo, né? Quem cuida das árvores vai podando, vai tirando aqueles bichinhos que ficam nela, até que chegue o dia dela começar a frutificar. E é uma alegria para quem tem árvores frutíferas em casa. Nós temos algumas árvores em casa e quando nós vemos as flores, nós nos alegramos, porque as flores estão anunciando que o fruto está chegando. Assim é na nossa vida, amados. Quando nós começamos a florescer, nós começamos a chamar a atenção, não para nós, mas para aquilo que Deus depositou dentro de nós.
E foi tão grande o que Deus depositou dentro de nós, que não pode ficar só para nós. Aquilo que Deus nos confiou foi para que a nossa vida ela seja fortalecida e para que a nossa vida alcance outras pessoas também. Amém? É tão grande o que Deus fez por nós, é tão poderoso, é tão bom, que não cabe dentro de nós, transborda. Aleluia! Amém? Então nós precisamos transbordar o amor de Deus, precisamos transbordar o conhecimento, a graça. E existem alguns impedimentos para que seja dificultado o nosso crescimento nessa graça. E nós precisamos banir da nossa vida, tirar da nossa vida esses impedimentos. Existem outros, mas esse livro aborda esses 5 impedimentos: leviandade, negligência, preguiça, tagarelice e imitação. E nós precisamos, amados, todos os dias trabalharmos em nosso coração, trabalharmos a nossa vida, fazer um exame, nos avaliarmos. É muito bom, é sábio, é prudente nós mesmos avaliarmos a nossa vida, nós mesmos identificarmos aquilo que está sendo impedimento para que eu cresça na graça do Senhor. Amém? Eu já contei aqui algo que eu vivi, mas hoje eu vou contar de novo. Eu estou me lembrando agora, eu vou contar. Certo dia eu estava levando minha filha para a escola, ela era pequenininha, e perto da casa onde nós morávamos, tinha 3 casas, e essas 3 casas tinham, assim, esses batentes, como aqui, esse daqui da igreja. E toda vez que a gente ia, no sol quente, de quase 1h da tarde, ela pegava de 1h, ela via aqueles batentes, ela queria brincar. Ela subia e descia, e ela dizia: mãe, agora é a tua vez. Aí eu subia, pulando, e descia pulando. E num daqueles dias, num daqueles momentos, o Senhor ministrou algo ao meu coração. Isso que você está fazendo é algo infantil, é algo de criança. E eu comecei a pensar: já pensou se passasse alguém por aqui agora e visse eu fazendo isso sozinha, sem a minha filha, ia dizer: ei, a bichinha, né? Tá sem juízo, perfeito, né? Mas como eu estava acompanhada de uma criança, quem passasse e visse aquela cena ia entender que eu estava acompanhando uma criança. E o Senhor ministrou ao meu coração que aquilo ali não cabia mais para um adulto. Aquilo ali era coisa de criança. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ou seja, tem coisa na nossa vida, amados, que deve ficar na fase da infância. Tem coisa que não cabe mais a nós como adultos. Nós já crescemos um pouco. Não estamos perfeitos, nunca seremos perfeitos, mas nós já amadurecemos muito. Eu creio que nós já estamos frutificando. Amém? Então, existem coisas na nossa vida que nós não podemos mais permitir, não podemos mais nos permitir viver aquela brincadeira de criança. Nós agora precisamos crescer, amadurecer. Amém? Para quê? Para frutificar. Para quê? Para alcançar outras pessoas. Para quê? O reino de Deus crescer. Aleluia. Amém? Então, tagarelice é o 4º impedimento ao crescimento. E o que quer dizer tagarelice? Eu peguei lá no dicionário. Tagarelice quer dizer hábito de falar muito. Alguém que fala excessivamente. Hábito de falar muito. Alguém que fala excessivamente. E eu queria que você abrisse comigo Provérbios, no capítulo 10, versículo 19. Provérbios é um livro maravilhoso, né? 10, 19, diz assim: na multidão de palavras não falta o quê? Transgressão. Mas o que modera os seus lábios é prudente. Olha que coisa linda. Eu vou ler de novo. Eu não sei a sua versão como é que fala, mas a minha fala dessa maneira: na multidão de palavras não falta transgressão. Falar muito resseca a garganta, né? Aleluia. Na multidão de palavras não falta transgressão. Coisa forte, né? Mas o que modera os seus lábios é prudente. Então é necessário, para o nosso crescimento na graça do Senhor,
é necessário que nós estejamos todos os dias vigiando essa área na nossa vida. Eu até estava comentando com o pastor Lucas ali na livraria que eu vigio essa área, né? Às vezes eu acho que eu falo muito, mas nós precisamos, amados, ter a sabedoria de falar na hora certa e calar na hora certa. E quando for falar, falar o que convém, falar o que edifica e não falar o que destrói. Porque as palavras, depois que elas são ditas, elas não voltam mais. Não são mais apagadas. Eu posso escrever alguma coisa com lápis e pegar uma borracha e apagar. Mas palavras, depois que são ditas, ou elas edificam ou elas destroem. Então, é necessário essa prudência no falar, para que nós venhamos falar coisas que venham edificar. Às vezes, na hora da raiva, a gente fala coisa que a gente se arrepende depois. Meu Deus, para que eu disse isso? Alguém aqui já passou por isso? Mas existe algo dentro de nós chamado fruto do Espírito. E nesse fruto do Espírito existem 9 aspectos, e um deles é o domínio próprio. E o domínio próprio está dentro de nós, e nós precisamos usar esse domínio próprio para falar a coisa certa na hora certa. Amém? Para não ser aquele crente que fala demais. Tagarelice, o hábito de falar muito. Alguém que fala excessivamente. Então, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Sabe, irmãos, nós precisamos ser prudentes. Mais do que nunca, hoje em dia, nós temos algo chamado internet. Todo mundo sabe, todo mundo aqui usa a internet. E antigamente a gente dizia, estou com a boca coçando para falar algo, não era? Mas agora a gente diz o quê? Meus dedos estão coçando para eu digitar algo. Mais do que nunca, nós precisamos exercer o domínio próprio. Porque pessoas imaturas têm usado redes sociais para mandar recado para os outros. Que não seja eu, que não seja você. O nosso papel como filho de Deus é usar essa ferramenta poderosa para anunciar a palavra de Deus, para anunciar o amor de Deus, para parabenizar alguém, para anunciar um evento que vai ter na igreja, mas nunca para lançar para as pessoas aquilo que eu quero falar pessoalmente e eu não tenho coragem de falar. Eu fico muito triste quando eu vejo filhos de Deus usando a internet para mandar recado para alguém. Isso é feio, irmãos. Isso não convém aos santos. Precisamos usar, sim, essa ferramenta para falar, para digitar coisas que edificam. Aleluia. Amém? Então, Eclesiastes, vamos lá para Eclesiastes, no capítulo 10. Eclesiastes 10, versículo 14. Diz assim: bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que será. E quem lhe fará saber o que será depois dele? É uma pergunta. Irmãos, deixa eu dizer, tudo que eu estou falando aqui para vocês é baseado nesse livro aqui. Não precisei nem orar, porque me foi passado esse tema, entenda, orei pela ministração, vocês estão entendendo, né? Porque quando a gente vai ministrar, a gente ora, pergunta ao Senhor o que é que Ele quer falar, né, qual é o texto. Mas hoje eu já recebi o tema. Então, tudo que eu estou falando não foi inspiração minha, foi inspiração de Deus para o irmão Kenneth Hagin, o autor deste livro, ok? Então, a gente está pegando carona na inspiração que Deus deu a ele. Não tem nada a ver comigo. Eu estou falando, peguei, anotei no meu caderno frases que tem dele aqui. E se você desejar, você pode passar na livraria que nós temos esse livro para ser vendido, que vai edificar a tua vida. Amém? Aleluia. Então, Tiago, vamos lá para o Novo Testamento agora. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz assim. 1:19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha só, você pode repetir comigo? Diga assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eita, que exercício difícil. É mesmo que aquele marinheiro, né, que a gente fazia, né?
Mas nós conseguimos, irmãos. Se está escrito na palavra, se é um conselho de Deus, nós conseguimos ser pronto, né? Pronto para ouvir. Muitas vezes nós não queremos ouvir. Muitas vezes nós queremos o quê? Falar. Muitas vezes nós vamos irar com muita facilidade. Mas eu volto para o fruto do Espírito. Podemos nos conter, irmãos. Amém? Então, você pode, essa frase também está aqui neste livro. Você pode aprender muito. Você pode aprender muito mais ouvindo do que falando. Não é? Ele disse que sempre ouviu isso. E eu também, desde criança, que eu sempre ouvi esses conselhos. Que aquele que é sábio ouve mais do que fala mais. Não é verdade? Então, nós podemos aprender muito mais ouvindo do que até mesmo falando. É certo que quando nós estamos falando, nós estamos aprendendo. Nessa manhã eu estou falando para vocês, eu estou aprendendo. Eu meditei, eu li, eu estudei, e eu estou agora ouvindo e eu estou aprendendo. Porém, nós aprendemos muito mais quando nós estamos ouvindo. Então, outra frase que eu anotei aqui, que está no livro: esforce-se para ficar quieto. Você pode dizer isso à pessoa que está do seu lado? Esforce-se para ficar quieto. Eita glória! Poucos cristãos conhecem o valor de se reservarem ou o valor da meditação. E ele, quando ele fala essa frase no livro, poucos cristãos conhecem esse valor de se reservar. Ele fala de uma porcentagem, ele diz poucos, mas esses poucos não precisa eu estar incluído, nem você estar incluído. Nós podemos fazer parte daqueles que ficam reservados, daqueles que ficam meditando. E ele começa a falar, no livro, se você for ler, você vai entender, que ele fala dessa importância, desse valor, de nós nos reservarmos, de nós pararmos para meditar na palavra, para ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas vezes não estamos ouvindo os conselhos do Espírito, porque não estamos parando para ouvir. Quantas vezes nós vamos orar e a gente só fala, parece um desabafo. Senhor, isso, eu preciso disso, eu quero isso, eu oro por fulano, eu oro por ciclano, eu oro pela igreja, quando termina, em nome de Jesus, amém. E é um monólogo? A oração precisa ser um diálogo. Diálogo é quando eu falo e o outro fala também. Monólogo é só quando uma pessoa fala. Então, quando nós nos reservamos para ter nosso momento de comunhão com Deus, é necessário esse tempo de ficar quieto. É necessário esse tempo de meditação. É necessário ficar ali, quietinho, para ouvir a voz do Espírito Santo, aquilo que Ele quer nos comunicar. Então, aprenda a ficar quieto, esperando ouvir Deus. Amém? Aí, outra coisa que tem no livro, eu anotei aqui: se isolar. Ficar quieto, esperando ouvir as direções de Deus. Não é se isolar de pessoas, amados. Amém? É ficar no nosso tempinho, nosso cantinho. Cada um aqui tem o seu cantinho de ficar com o Senhor, isolado, né? Ouvindo a voz dele. São os homens e mulheres que ouvem a voz divina, que trazem as bênçãos do céu para o povo aqui na terra. Coisa linda, né? Então, Deus quer comunicar coisas para nós, e nós precisamos ficar quietos em determinados momentos, silenciar para ouvir a sua voz. Amém? Glória a Deus. Isaías, no capítulo 40, eu queria ler com vocês, também está neste livro, Isaías 40, versículo 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que coisa linda, irmãos. Vale a pena ficar quieto, vale a pena esperar no Senhor. Por quê? Porque nós não vamos cansar. Porque subirão com asas como águia. Quando a gente se aquieta em Deus, quando a gente espera em Deus, nosso voo vai ser alto, irmãos, como o da águia. Oh, glória a Deus. Amém? Aleluia, você e eu, nós vamos correr e não vamos cansar. Nós vamos caminhar e não vamos ficar fatigados. Amém? Por quê? Porque antes de correr, antes de voar, antes de qualquer coisa, nós paramos num canto.
nós nos reservamos, nós ficamos quietos e nós ouvimos a voz do Senhor e nós nos abastecemos dele. Amém? Glória a Deus. Quem aqui está disposto a viver isso? Aleluia. Amém? A não ser aquele tagarela, mas ser aquele que tem sabedoria na hora de falar. Eu acho que eu preciso disso, e eu acho que todos que estão aqui também precisam disso. Nós não estamos perfeitos em nenhuma área ainda, não é? Mas como é bom, amados, nós reconhecermos. Isso é humildade. É isso que Deus deseja, que a gente reconheça que a gente precisa melhorar, que a gente precisa crescer. E nós temos muitas ferramentas que vão nos ajudar a crescer, a melhorar, a sermos mais eficientes. Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos agora para o quinto impedimento. Oh, aleluia, eu vou repetir. O primeiro foi leviandade, o segundo, negligência, o terceiro, preguiça. Não precisa eu falar, porque Ana Militão falou e está gravado no YouTube. Se você não ouviu a aula de domingo passado, eu te aconselho a ouvir e você vai entender. E hoje falei sobre tagarelice. Não posso ser tagarela, tem que passar para o outro ponto. Aleluia, amém? E o último ponto é imitação. Aleluia, glória a Deus. Então, o que é que ele quer falar nesse livro? Irmãos, quando eu li esse livro pela primeira vez, foi no ano de 2007. Ó, faz um tempinho, né? Foi o ano que eu fiz a escola de ministros, 2007. Eu vim morar em Campina Grande em 2006. Em 2006, Pedro, meu esposo, fez a escola de ministros e eu fiz em 2007. Em 2007 foi a primeira vez que eu li esse livro. Como eu fui impactada. Como eu fui abençoada. É um livro tão fininho, irmãos. Questão de, no máximo, 1 hora a gente consegue ler esse livro aqui todinho. E eu já li outras vezes, depois de 2007 eu já li. Mas sempre que eu leio esse livro, eu sou ministrada pelo Senhor. Sabe, irmãos, parece que o autor, ele escreveu esse livro hoje. Vocês têm essa sensação? E eu estava ali sentada, enquanto o pastor Patrício estava aqui, e eu estava tentando ver o ano que esse livro foi publicado. Não sei. Eu sei que ele partiu. Pedro gosta muito de data. Pedro, meu marido, ele gosta muito de data. Geralmente são as mulheres, né? Mas lá em casa é ele. Ele anota tudo. E ele colocou aqui, ó, partiu para a glória em setembro de 2003. O autor deste livro, o irmão Kenneth Reagan, partiu em 2003. Em 2003, há 22 anos atrás, ele partiu para a glória. Há muito tempo, antes disso, ele já tinha escrito esse livro. E como é atual? Como é atual? E como é necessário para os nossos dias? Você concorda? E a sensação que eu tenho é que quanto mais nós vamos vivendo aqui na Terra, quanto mais as coisas vão crescendo, mudando, evoluindo, mais se torna necessário a leitura desse livro. Porque são pontos, irmãos, do nosso dia a dia, leviandade. Quantos de nós já comentamos, já temos visto, e até, às vezes, na nossa própria vida, nós percebemos leviandade, pegando leve com as coisas de Deus. Não é verdade? Mas não é o tema, Ana já falou sobre isso. Então, vamos para o último ponto, imitação. Tentar ser como outras pessoas. Imitar não precisa nem explicar, né? Nem dar significado, que todo mundo sabe. O que é imitar? É tentar ser outra pessoa. Eu não preciso imitar. A minha digital é única. Olhe para o seu dedo, faça assim. A sua digital é única, Emanuel. Não existe outra Emanuel. Oh, glória a Deus por isso, né? Não existe outra Penha. Existe outra Maria da Penha por aí, tem até uma lei, né? Mas eu sou única na terra. Então, eu não preciso imitar a Ana Militão. Eu não preciso imitar a Rosmeria.
Eu não preciso imitar a Rafaela. Eu vou imitar Rávila, porque ela canta. Eu não preciso, irmãos. Eu não preciso disso. Deus me fez única. Deus me fez única. Aquilo que Deus quer que eu seja, é isso que eu preciso ser. Deus já colocou a minha essência. Deus já colocou a sua essência. Irmãos, isso é tão libertador. Isso é tão libertador. Quantas pessoas nós vemos sofrendo? Às vezes, sofrendo mesmo. Às vezes, pagando até mico. Querendo imitar outras pessoas. Eu admiro muito fulana. Eu tenho que ser igual a ela. Não. Você tem que ser original. Você tem que ser autêntica. Você tem que ser você. Deus te chamou do jeito que você é. Se alguém não quiser me ouvir, não gostar do meu jeito de falar, vai gostar do jeito de Rafaela, vai receber dela. Então, eu não preciso imitar a Rafaela para alguém me aceitar. Eu preciso ser eu preciso me aceitar do jeito que meu pai me fez. Aleluia! Isso é libertador, irmãos. Isso é libertador. Eu já vi pessoas sofrendo e vejo, querendo imitar o outro, até o jeito de falar. Até o jeito de pregar. Tem gente que quer pregar igual a fulano. Não, seja você. Seja autêntico. Seja original. A tua digital é única. Ama as pessoas, admira as pessoas, honra as pessoas. Tudo isso é bom, é lícito e nós podemos e devemos fazer. Mas nós não precisamos imitar ninguém. Porque Deus nos fez assim. E Deus nos ama assim do jeito que nós somos. Aleluia. Eu vou usar a Rávila porque ela é a cantora do dia, né? Se fosse outra pessoa, eu ia usar outra pessoa. Mas como é ela a cantora do dia, eu não preciso sofrer porque eu não canto, irmãos. Todo mundo aqui na igreja já sabe, brinca comigo essa história de cantar, né? É só brincadeira, né, Josinaldo? Josinaldo, ele pede a Luizinho direto para me escalar, para cantar com ele. Eu não sei, Josinaldo, eu vou continuar te amando, não precisa cantar com você. Fique em paz. Deus não me chamou para cantar. Eu não preciso sofrer por isso, irmãos. Eu não vou me espremer para estar num lugar que não me cabe. Vocês estão entendendo? Isso vai libertar a tua vida, isso vai libertar a vida de muitas pessoas, eu creio nisso. Aleluia. Então, tentar ser como o mundo, ou até mesmo imitar outros cristãos. Uma coisa terrível que tem acontecido no nosso meio cristão é cristãos tentando imitar as coisas do mundo. Vocês já viram isso? Afinal, nós temos que atrair os jovens. Então, eu preciso fazer as coisas que o jovem do mundo faz para atraí-los para Jesus. Não! Não e não. Você precisa atrair com a unção de Deus que está na sua vida. Eu não posso me misturar. Entendo o misturar que eu estou dizendo. Eu não posso fazer aquela mesma prática. Para ter aquela... Eu tenho que cantar igual às bandas do mundo. Eu tenho que fazer, me vestir igual ao povo do mundo para atrair o povo do mundo. Não. Nós precisamos ser originais, autênticos. Atrairmos as pessoas com a nossa essência, que é a essência de Cristo, que está dentro de nós. Aleluia. Amém? Isso não quer dizer que nós vamos nos isolar, que nós vamos desprezar as pessoas. Não. Mas nós precisamos influenciar e não ser influenciados. Aleluia. Você deve ser o filho que Deus quer que você seja. Eu já falei sobre isso, né? Eu e você, nós devemos ser o filho que Deus quer que nós sejamos. Está no livro também, viu? Se você ler, você vai ver. Tudo que eu estou falando está no livro. No ministério, seja o ministro que Deus quer que você seja. Olha aí. Não precisa ser Ana Militão. Ana ministrou tão bem domingo. Eu tenho que ministrar igual a Ana, falar nem consigo, porque ela é carioca, eu sou pernambucana. Ó, não posso. Apesar que as duas dão uma chiadinha de vez em quando, né, Ana? Não, amados. Aleluia. Deus quer que nós sejamos autênticos, uma unção específica. Não se comparar. Outro câncer que existe no nosso meio se chama comparação. Irmãos, para com isso.
Para com isso. Se você vive se comparando, ou se você vive comparando os ministros, para com isso. Cada um é cada um. Deus deu uma porção diferente a cada um. Se você for olhar, aqui mesmo na nossa igreja, quantos pastores nós temos? Cada um tem o seu jeito, irmãos. Cada um tem o seu jeito. Os ministros de louvor, cada um tem o seu jeito de cantar. Tem que ser tudo igual? Não tem que ser tudo igual. Sabe o que é que tem que ser igual? A essência. Aleluia. Qual é a essência? O Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Isso é um câncer. Comparação é um câncer. Eu tenho que ser igual a fulano. Eu prefiro Emanuel no louvor do que Patrício. Eu prefiro Josinaldo tocando do que o nome do outro irmão, do que Luizinho. Não, irmão, vamos parar de comparar. Se a gente parar de comparar, nós vamos crescer e nós vamos ver o que cada um tem para nós absorvermos. Cada pessoa tem uma unção e nós precisamos ser banhados pela unção que está na vida de cada pessoa, irmãos. Aleluia. Então não se compara. Não saia por aí tentando ser como outra pessoa. Tira isso do teu coração. Tira isso da tua mente. Eu não tenho que ser ninguém, eu tenho que ser eu. Eu sou autêntica. Você é autêntico. Nós precisamos ser quem Deus nos chamou para ser. Amém? Aleluia. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Está no livro, viu, irmão? Tudo que eu estou falando. 1 João 2, 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. 2,15. Não é 5, não. 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse versículo é referente àquilo que eu estava falando, que nós não precisamos imitar as coisas do mundo. Amém? Então, você pode ficar tão inteirado das coisas do mundo, ao ponto de não servir para a obra de Deus. Olha que coisa forte. Está no livro. Você pode ficar tão inteirado das coisas do mundo, a ponto de não servir para a obra de Deus. Irmão, se a gente se envolver com as coisas do mundo, é isso que vai acontecer com a gente. Você pode ficar tão preso, mesmo em coisas legítimas, que elas podem tomar frente das espirituais e impedirem a sua espiritualidade e o seu crescimento. O que quer dizer isso? Nós podemos ficar presos. Eu vou dar um exemplo bem comum. Celular. É pecado celular? Não. É algo ilegítimo? Não. É algo legítimo. Mas eu posso ficar tão presa ao celular, olha o que é que ele diz aqui, que elas podem tomar frente das coisas espirituais e impedirem a minha espiritualidade e o meu crescimento. Quantas vezes eu me peguei olhando alguma coisa no YouTube, ou no Instagram, ou conversando com alguém no WhatsApp, eu disse, meu Deus, 20 minutos se passaram. Vocês já perceberam isso? Não sei se já aconteceu isso com vocês. 20 minutos que eu perdi agora. É claro que hoje em dia é uma ferramenta. Todo mundo se comunica hoje pela internet, né? Quase ninguém liga mais para ninguém. Não estou dizendo que é errado usar o celular. Eu uso, e muito. Mas, às vezes, é uma perda de tempo. E tempo não volta. Então, é o que ele diz aqui, ó. Você pode ficar tão preso, mesmo em coisas legítimas, que elas podem tomar a frente das coisas espirituais e impedirem a sua espiritualidade e crescimento. Eu estou dando o celular como exemplo, mas existem tantas outras coisas, irmãos, que nós podemos fazer, e às vezes nós fazemos, e se nós não vigiarmos, nós vamos ficar presos a essas coisas, e essas coisas vão tomar a frente das coisas espirituais na nossa vida. Irmãos, não esqueça, nós somos um ser espiritual. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Então, a nossa prioridade deve ser o nosso espírito. Não adianta eu alimentar só o meu corpo e não alimentar o meu espírito, porque ele vai enfraquecer e ele vai ficar fraco, ao ponto de não ter mais nada de Deus dentro de mim. Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Precisamos priorizar as coisas espirituais. É lícito lazer, é lícito celular, é bom ir para a praia, eu amo praia, mas, irmãos, há tempo para tudo na nossa vida. E nós não precisamos
não precisamos viver só das coisas naturais. Lembre-se, você é um ser espiritual. Você precisa alimentar o seu espírito. Aleluia, glória a Deus. Então, coloque em ordem suas prioridades. Ponha as coisas espirituais em primeiro lugar. Aleluia. Coloque em ordem suas prioridades. O que é prioridade na minha vida? Deus é prioridade na minha vida? A minha comunhão com Deus é prioridade? Então, se é prioridade, eu preciso colocar em primeiro lugar na minha vida. O que é prioridade para nós? O que é prioridade para você? É pegar o celular, ver a vida dos outros? O que é prioridade para você? A gente precisa ter cuidado com essas coisas, vigiar, para que essas coisas que são lícitas não roubar aquilo que é legítimo dentro de nós, aquilo que precisa ser prioridade. Pergunte a si mesmo, essa atividade está aumentando ou diminuindo a minha espiritualidade? Faça essa pergunta, está no livro também, está aqui. Pergunte a si mesmo, essa atividade, ou seja, isso que eu estou fazendo, está aumentando ou está diminuindo a minha espiritualidade? Tem pessoas que gostam muito, eu também gosto, de fazer aquele ajuntamento santo, né? Vamos se encontrar tal dia. Eu levo bolo, eu levo café, eu levo biscoito. É tão bom isso, né? Comunhão com os irmãos, com a família, às vezes com amigos, colegas de trabalho. Isso é tão bom, irmãos. É um momento de descontração, é um momento de risada, de brincadeira. Isso é maravilhoso. Mas nós precisamos ter cuidado com isso, para não estarmos sendo enganados. Porque, às vezes, nesses ambientes existe fofoca. E fofoca é outro câncer. É outro impedimento ao crescimento na graça. Amém? Eu já vi pessoas dizendo assim, eu estou te dizendo, não é fofoca não, é só para a gente orar. Mas você orou? Ou você só quis saber? Quantos de nós não já nos pegando, fazendo e falando isso, irmãos? Cuidado. Para a sua casa não ser... Pastor Isaías, pastor dessa igreja, já falou sobre isso em púlpito. Cuidado para a sua casa não ser encontro de pessoas que vão estar falando mal dos outros. Amém? Aleluia, ou ai de mim. É tão sério, né? É tão fácil a gente cair nisso, irmãos. É tão fácil. É muito fácil. É mesmo que empurrar bebê em ladeira. Às vezes a gente se pega fazendo essas coisas, irmãos. Vamos ser sinceros e honestos. Às vezes, não, irmã, sabe o que é? Patrícia, vou te contar uma história de Emanuel. Bichinho, Patrícia. Tu não diz nada a ele, não. Mas vou te contar, a gente precisa orar por Emanuel, viu? Emanuel, assim, 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 assim. Mas eu te chamei para orar ou eu estou só comentando? Vocês estão entendendo, irmãos? Eu posso chegar para alguém dizer, rapaz, vamos orar por Emanuel? Vamos orar por Hugo, bichinho. Foi que houve? Não está sabendo, não? Vixe, menina, como tu está atrasada. Né? Mas se for, amados, olha, tem alguém que conhece o nosso coração, que é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que, além de conhecer, ele sonda. Se eu fizer isso com a intenção de ajudar Hugo, glória a Deus, Deus está vendo que a minha intenção é ajudar Hugo, é orar por Hugo, é pedir a Everton para ajudar ele. Everton, tu que é homem, aconselha Hugo, rapaz. Eu vi Hugo, né, saindo da igreja, já era 11 horas. Falava tanto de mim, de Pedro. Hoje quem sai é ele, por último, fechando a igreja. Para ajudar. Deus está vendo que é para ajudar. Mas se eu me aproveito disso para colocar uma pitadinha de veneno, Deus conhece, irmão, não adianta. Não adianta. Ninguém consegue enganar a Deus. Podemos enganar até pessoas, mas a Deus ninguém engana. Amém? Irmãos, vou dizer mais uma vez, está no livro, tá bom? Não sou eu, viu? Isto está fazendo-me ser uma bênção para o meu semelhante, ou uma pedra de tropeço, ou um empecilho. São coisas que a gente precisa pensar. Se eu fizer isso, né, essa atividade que eu estou fazendo, estou sendo uma bênção
ou eu estou sendo uma pedra de tropeço para aquela pessoa. Precisamos desejar promover o outro, abençoar o outro, ajudar o outro. Isso é ser crente, irmãos. Eu não consigo imaginar um crente querer destruir o outro. Eu não consigo imaginar um crente querendo difamar o outro irmão. Eu não consigo imaginar o crente levantando falso contra outro crente. É teu irmão. O sangue de Jesus que corre em você, corre nele também. Tem coisas, irmãos, que não são mais lícitas. Não cabe mais. Lembra do exemplo que eu dei da escada? Tem coisa que não cabe mais para nós. Não dá mais certo a gente continuar com essa prática. Aleluia, precisamos crescer. Aí diz aqui também, isto está fazendo-me ser uma bênção para o meu semelhante ou uma pedra de tropeço? Que tipo de influência estamos exercendo sobre os outros? Você sabia que você exerce influência sobre alguém? Pessoas olham para você, se espelham em você, pessoas se espelham em mim. Eu estou influenciando pessoas e você também. Então, que tipo de influência nós temos sido? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não podemos nos embaraçar com as coisas que há no mundo, sejam elas certas ou erradas. Dinheiro é bom, irmãos? Claro que é. Quem aqui vive sem dinheiro? Para a gente estar aqui hoje, precisou de dinheiro para comprar roupa, para tomar café, para vir de carro, ou de Uber, ou de moto, ou seja o que for. A igreja para estar aberta, luz, ar-condicionado, tudo isso precisa de dinheiro. Mas o dinheiro não pode ocupar o meu coração. Vocês estão entendendo o exemplo? Mesmo sendo coisas lícitas, não podemos nos embaraçar. Quantas pessoas nós vemos se embaraçando por causa de dinheiro? Rapaz, é bom demais, eu não posso perder esse negócio. Mesmo que seja para dizer uma mentirinha de nada. Deus perdoa. É tão pequenininha a mentira. Olha, não existe mentirinha e não existe mentirona. Existe pecado. Aleluia. Então, Tiago capítulo 4, esse versículo é bem bom. Vamos ler ele. Tiago 4:4 diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eita, glória a Deus. Não é necessário que você se entregue a uma vida pública de pecado para que esteja em comunhão com o mundo e o espírito do mundo. É forte, não é isso aqui? Não é necessário nós entregarmos, ou seja, de uma forma pública, né? Não é necessário que você se entregue a uma vida pública de pecado para que esteja em comunhão com o mundo. Às vezes não vai ser de forma pública, vai ser dentro da nossa casa, bem quietinho, mas estamos em comunhão com as coisas do mundo. E nós precisamos estar em comunhão com as coisas do Espírito. São as pequenas coisas que nos mostram para que lado o vento está soprando. Aleluia! Lembra daquele versículo da raposinha? São as pequenas raposinhas que nos afetam, né? Então, frequentemente, não são os grandes fatos que nos afastam de Deus, mas as pequenas coisas do mundo. Entretenimentos, prazeres, esportes, coisas legítimas. Isso que eu estou lendo está aqui, tá certo? Frequentemente não são os grandes fatos que nos afastam de Deus, mas as pequenas coisas do mundo. Quantas pessoas, irmãos, nós vemos que deixaram até de congregar, ir para a escola dominical? Me poupe, isso é coisa para desocupado. Meu domingo eu vou praticar esporte, eu vou para a praia, eu vou para o sítio, eu vou para qualquer lugar, menos para a escola dominical. Os filhos estão crescendo sem saber o que é uma escola dominical. E o seu filho vai crescer, e quando ele estiver grande, ele não vai saber o que é escola dominical, nem vai querer ir para a escola dominical. E você não vai ter força para levá-lo, porque nem você ia. Aleluia! Eu sou uma defensora da escola dominical. A minha raiz cristã foi essa. Então, é aqui na escola onde nós aprendemos a palavra. E é a palavra que nos sustenta. Quando o vento bate, irmãos, que todos nós passamos pelo dia mal, o que vai nos manter firme é a palavra.
O que vai nos manter firme não é uma carreirinha que a gente dá de vez em quando, não. Que é bom, que é lícito, que é reação aos dons. Amém, irmãos? Eu gosto disso, eu corro também, eu pulo também. Não estou dizendo que não é de Deus, mas o que vai nos manter firme, irmãos, é a palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. Ela precisa ser a nossa âncora. Aleluia. Amém? Então, é muito bom. Domingo passado eu não vim também, não. Precisei estar com minha família, precisei viajar, precisei passear com minha família. É lícito, é bom, mas isso não pode ser todos os domingos. Todo dia de culto a gente acha um passeio, irmãos. Rapaz, tem coisa errada aí. O que é prioridade na nossa vida? Eu sei que é uma pregação que as pessoas não gostam de ouvir. Eu não estou ouvindo nem os grilos cantando aqui hoje. Nem um grilinho eu estou ouvindo aqui hoje. Oi? É. Se eu estivesse ministrando sobre fé, não tinha mais nenhuma cadeira em pé, né? Todo mundo já está correndo, aquela coisa toda. Mas, irmãos, são essas coisas que salvam a nossa vida. Você sabia? Eu lembro até hoje as surras que eu levei do meu pai. Os carões, os castigos. Sabe? Foi o temor, a confiança que minha mãe tinha em mim, que me livrou de fazer coisas ilícitas. Quando me era oferecido algo, eu dizia, eu não posso trair a confiança da minha mãe. Minha mãe foi mais forte na minha vida do que meu pai, porque quando meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Então, a maior parte da minha vida foi com minha mãe. Então, quando algo errado era oferecido para mim, eu lembrava dela. Ela confiava em mim. Eu não podia trair a confiança dela. Aleluia, isso me livrou de tanta coisa ruim do mundo. Então, eu creio que hoje nós estamos sendo vacinados pelo Senhor. Amém? Está no livro, ninguém fica com raiva de mim não, viu? Aleluia. Para encerrar, só tenho 4 minutos ali. Se você não for cuidadoso, será tomado pelo espírito desse mundo e perderá a sua eficiência para pregar, para orar, e aos poucos sua luz se apagará. Não tem nem o que explicar isso aqui, né? É ser cuidadoso, somente, irmãos. Não é viver numa bolha, não. Igreja de manhã, igreja de tarde, igreja de noite, igreja de madrugada. Não, irmãos. Vai ter tempo para tudo. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Tem tempo de você passear, tem tempo de você dormir, tem tempo de você ir para a praia, tem tempo de você fazer o que quiser. Mas essas coisas não podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Aleluia. É hora de darmos tudo de nós mesmos, em completa dedicação e consagração a Deus, de fazermos o que Ele quer que façamos. Ele fala isso aqui, já está na última página, ele falando isso aqui, essa frase que eu li agora. Quando foi que ele escreveu isso, eu não sei. Olha só, é hora de darmos, isso há uns 30, 40, 50 anos atrás, não sei quando ele escreveu isso. É hora de darmos tudo de nós mesmos, em completa dedicação e consagração a Deus, de fazermos o que Ele quer que façamos. Creio que estamos vivendo os últimos dias. Olha quando ele escreveu isso, imagina nós hoje. Eu acho que hoje nós podemos dizer que estamos vivendo as últimas horas. Não é nem mais os últimos dias, as últimas horas. Creio que estamos vivendo os últimos dias e não há mais tempo para brincarmos de ser crente. Não sou eu que estou dizendo, é esse livro, e ele fala baseado na palavra de Deus. Não há mais tempo, irmãos, não vamos perder mais tempo. A Bíblia diz, né, que nós precisamos remir o tempo. Aproveita o tempo. Onde você chegar, seja Jesus para as pessoas. Onde você chegar, seja crente de mesmo. Deixa as pessoas ver Jesus em você, em mim. Aleluia. Amém? Ele botou aqui, não sei quando ele escreveu isso, eu ia até pedir a Rafaela para olhar aqui na hora para mim, mas não tem não, eu não achei não o ano que esse livro foi publicado, mas esse livro deve ter uns 40, 50 anos. Imagina hoje, irmãos, o que é que nós podemos dizer? Ele diz aí, estamos vivendo os últimos dias, hoje podemos dizer que estamos vivendo as últimas horas. Então vamos aproveitar o nosso tempo,
para crescermos espiritualmente. Que nada venha impedir o nosso crescimento na graça. Quem aqui deseja crescer? Você pode ficar em pé agora? Eu vou perguntar de novo. Quem aqui deseja crescer? Aleluia. Eu desejo crescer, irmãos. Eu quero crescer. Eu quero frutificar. Eu quero deixar um legado. Eu creio que eu vou ser arrebatada, mas se eu não for arrebatada, eu quero que alguém lembre de mim como uma mulher de Deus que andou em amor. Eu não quero ser conhecida como uma mulher encrenqueira. Eu não quero ser conhecida como uma mulher fofoqueira. Eu não quero ser conhecida como uma mulher tagarela, preguiçosa, negligente. Qual foi o tema, Ana? Leviandade, né? Leviana com as coisas de Deus. Eu quero ser conhecida, não como uma pessoa perfeita, porque eu não sou, né? Mas eu quero ser conhecida como uma mulher que amou o Senhor de todo o seu coração. Porque eu amo o meu Senhor de todo o meu coração. E eu desejo crescer. Eu não quero trair a confiança do meu rei. Lembra que eu dei o exemplo que eu não queria trair a confiança da minha mãe? Eu não quero trair a confiança de Jesus. Ah, irmãos, o que ele fez por nós foi tão grande. É tão tremendo que nós não podemos trair a confiança dele. Aquilo que ele espera, o fruto que ele colocou dentro de nós, nós não podemos abafar. Precisamos deixar florescer. Amém? Vamos orar para encerrar? E depois os pais vão comer aquele almoço delicioso de hoje, né? Lá em casa nós temos uma prática, quando dá meia-noite, se for aniversário de alguém, a gente espera dar meia-noite para dar os parabéns e dar o presente. Então, meia-noite, a gente fez uma chamada de Carol, minha filha está morando distante, fizemos uma chamada de vídeo, oramos por Pedro e demos, tá certo, né? Os presentes dele, que são 2 filhas, então foram 2 presentes, né? E meia-noite a gente fez isso. Se você não ganhou ainda de meia-noite, de hoje de manhã, ora aí, crê que ainda você ainda vai receber. Aleluia! Hoje está mais fácil de receber presente, porque existe Pix, né, Ana? Quem tem filho aqui, irmão Jurandir, tem filho morando longe, não recebeu ainda, está em tempo de receber um Pix, viu, irmão? Né, irmão Jurandir? Amém. Ele vai receber um Pix bem grande, para mais tarde ele pagar a pizza para todo mundo. Então, irmão, vamos orar. É só uma brincadeirinha para descontrair, que vocês estavam muito sérios. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela tua bondade. Oh, Pai, como nós te amamos. Eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda a crescermos. Nós queremos crescer na graça. Queremos frutificar. Queremos passar pelas ruas e as pessoas verem Jesus em nós. Esse é o nosso alvo. O nosso alvo não é outro a não ser esse, Senhor. Te agradar, te amar. Levar o teu amor ao perdido, Senhor. Oh, Pai. E eu te peço, nos ajuda, nos ensina a crescermos na graça, no conhecimento. Aleluia, no amor, na unção, que esses impedimentos cada dia mais perca espaço em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu declaro o teu favor alcançando a vida dos nossos irmãos, Pai. Leva-nos em paz para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.